Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigada por estarem aqui, por assistirem esse vídeo. Hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço a preparação das minhas carnes para deixar no congelador para facilitar a minha semana. Eu acho que a preparação das carnes é o ponto mais assim crítico da preparação de alimentos para a semana, porque geralmente elas estão congeladas. E aí a gente tem que descongelar, tem que se preparar um dia antes, né, para fazer o nosso jantar ou o nosso almoço do dia seguinte. E aí eu gosto de fazer algumas coisas para já facilitar, né, essa etapa. E a primeira carne que eu tô preparando nesse dia foi a minha carne moída. Antes eu comprava carne moída e eu porcionava ela e congelava sem temperar e sem cozinhar. Então, um dia eu resolvi testar, cozinhar a carne moída toda que eu comprava e porcionar ela já em vasilhas, já temperada, já cozida, pronta para colocar dentro do molho ou fazer qualquer outro tipo de comida diferente. E deu muito certo e agora eu só faço assim. Sempre que eu compro a carne moída, eu cozinho logo o pacote todo, aproveitando que ela tá molinha, não tá congelada nem nada. Tempero ela, um tempero super simples, que possa ser adaptado para vários tipos de refeições. Então eu coloco só o alho, sal, cebola, pimenta, um pouquinho de páprica e é só isso. Então eu cozinho ela assim, coloco em vasilhinhas, deixo no meu congelador e isso já adianta muito o processo da janta. Uma vez uma pessoa me perguntou se eu cozinhava todos os dias, né? Porque eu já me preparo para a semana toda, então ela perguntou se eu cozinhava todos os dias. E a verdade é que sim, eu tenho que cozinhar todos os dias, porque a preparação que eu faço não é a refeição completa, é só o início, é só a parte mais difícil, digamos assim, da refeição, que é realmente a carne. Então eu preparo as carnes, às vezes se eu fizer uma refeição tipo uma macarronada e sobrar bastante, eu tiro a porção para aquele jantar e congelo o resto, depois eu esquento a macarronada para um almoço ou algo assim. Mas geralmente eu preparo só as carnes e isso já é um bom caminho andado. Então eu coloco todos os temperos na panela e vou cortando, quebrando a carne, né? Porque ela fica assim meio cheia de bolos. Então eu vou quebrando a carne e depois disso aí eu tampei. Eu não coloquei nenhuma gota de água, a água toda é da carne. Depois que tá bem misturada, bem quebradinha a carne, eu tampo e deixo cozinhando em fogo médio baixo até a cebola ficar bem cozida, bem murchinha. Eu gostaria de pedir sugestão para vocês de refeições com carne moída. Eu sempre faço macarronada, eu coloco no molho da macarronada, eu faço chili, que é aquela sopa de feijão com carne. Às vezes eu faço tacos com ela, mas eu queria sugestão de coisas que eu poderia fazer com a carne já cozida assim, porque eu sei que eu posso fazer almôndegas, eu posso fazer hambúrguer com carne moída crua, mas com ela já cozida assim. Se você tiver alguma receita boa que você goste, posta a receita aqui nos comentários pra gente ver, copiar, quem sabe experimentar algo novo. Nesse dia eu tava separando um pouco da carne na panela, porque eu ia fazer o chili nessa noite, então eu já separei a parte que eu cozinhei aí pra fazer a janta. E as outras 2 vasilhinhas pra congelar. Então só dá 3 vasilhinhas, digamos assim, de carne moída, né? A porção que eu compro é mais ou menos 1,2 kg de carne, mais ou menos esse tanto. A próxima carne que eu vou preparar é o frango. Eu compro peitos de frango e quando eu compro sempre são pacotes bem grandes assim, com 7 peitos. Eu tirei alguns já para fazer o jantar desse dia
E não filmou, a câmera não filmou eu fazendo, cortando o frango, mas tudo bem. Vocês estão vendo que o frango tá ali naquela vasilha de vidro. Eu tirei uns, acho que foram 2 peitos ou 3, não lembro, pra fazer essa refeição desse dia, que vai ser aquela bandeja de verduras que eu faço assada no forno. Eu sempre faço com linguiça, mas nesse dia eu resolvi fazer com frango, já que o frango tava fresquinho, molinho. Falei, por que não fazer com frango? E o restante eu vou embalar de um por um, porque para mim fica mais fácil assim embalar um por um, porque eu, dependendo da refeição que eu vou fazer, eu pego a quantidade certa que eu vou precisar. Às vezes eu preciso de 2 peitos, às vezes de um peito só, ou às vezes de 3, e aí vai depender. Primeiro eu vou embalar cada um com esse plástico filme, e aí eu vou colocar todos eles dentro desse saquinho plástico com zíper e colocar no congelador e vou tirando à medida que eu vou precisando. Eles não estão temperados, eu só vou temperar mesmo a porção que eu vou fazer hoje. Quero mostrar para vocês como eu vou temperar esse frango cortadinho para colocar nas minhas verduras. Vai ser tudo em uma assadeira só. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o óleo de oliva nele todo. Eu tentei ser um pouco generosa no óleo porque o peito de frango é um pouco seco, né? Então, é bom ter um pouquinho mais de óleo para ele ficar suculento. Os temperos que eu vou usar nesse frango são sal, pimenta do reino, alho desidratado, que é o alho em pó que eu uso em quase todas as minhas carnes, todas, né, na verdade. Coloquei também orégano, que eu gosto muito do sabor do orégano no frango, ou qualquer erva seca, fica gostoso. E páprica. Essa páprica não é páprica defumada, apesar de que eu prefiro a defumada, essa é a páprica doce comum. E depois disso, vou colocar alho fresco. Vou colocar vários dentes de alho para ficar bem saboroso. Eu gosto muito de alho, já falei para vocês várias vezes aqui. Então, não se assustem com a quantidade para quem coloca bem menos. E como eu temperei esse frango super cedo, foi logo depois do almoço eu temperei ele, vai dar tempo ele ficar marinando na geladeira por um bom tempo até a hora da janta. Então, isso vai ajudar também ele pegar todos os temperos, fica bem gostoso e suculento e dá sabor também às verduras. Agora eu vou separar esse bife, que é o Eye of Round, é o lagarto aí no Brasil. Ele é um bife que é um pouquinho maciço, porque ele não tem muita gordura por dentro dele, das fibras. Então eu sempre preparo esse tipo de bife na panela elétrica, como se fosse ensopado. Eu corto ele em cubinhos e preparo de ensopado. Ou eu corto ele ainda mais fino e bato ele com um batedor, ou então com o fundo de uma faca. E aí deixo ele bem fininho para fazer bife de caldo, aquele bife de frigideira, bem gostoso, acebolado, ou então com aquele caldo de tomate que a gente gosta. E coloco também cenoura, então fica bem gostoso. E essa é outra carne que, se você tiver outras opções de como você prepara essa carne, pode deixar aqui nos comentários também, que é sempre interessante ver como as pessoas preparam diferentes tipos de carne. Então, a única coisa que eu fiz para esse bife foi separar ele em porções. Eu coloquei a metade em um saquinho, metade em outro saquinho. Então, eu vou retirar ele no dia anterior, que eu vou fazer, para ele descongelando na geladeira. E aí, é só preparar como quiser. Gente, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo tá terminando. Muito obrigada por estarem aqui e terem assistido até o final. Eu espero que tenha te dado motivação para as suas próximas compras de carnes e compras do supermercado. Um beijo para vocês e eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!